Olá, turma. Bom dia, né? Espero que vocês estejam muito bem, né? Que estejam acompanhando, que estejam assistindo e que estejam aprendendo, tá bom? Galerinha, hoje nós vamos falar sobre a América, tá? A América, os aspectos gerais da América. Eu até pensei em continuar com o capítulo de América Latina. Não tem como, turma. Eu fui aqui fazendo aqui as anotações, eu fui fazendo as observações e não dá em uma aula. Portanto, hoje nós vamos aqui falar da América nos seus aspectos gerais, tá bom? Em termos de área, nós temos 41.539.000 quilômetros quadrados. Ok, turma? Tá? Então, o continente americano, ele é gigantesco, tá? Muito grande mesmo. Ao norte, só para você ter ideia, o nosso ponto extremo, né, é Morris Jesup, que fica na Groenlândia, 83 graus e 45 minutos norte. Quer dizer, o ponto extremo do norte, nós estamos chegando quase a latitude máxima, que é de 90 graus norte. Nesse caso, nós temos aí a 83, tá bom? Nós temos o Cabo Horn, né, que fica a 55 graus e 59 minutos sul, né? Lá no Chile, bem no extremo sul do Chile, que o Chile dá aquela curvazinha ali, né, dando um driblezinho ali na Argentina, né? Vocês já perceberam no mapa, né, turminha? Muito bem, então observem, tá? Observem. Ao norte, o continente chega muito, né, lá no Polo Ártico. No sul, nós ficamos distantes, tem uma distância muito considerável entre o Cabo Horn e a Antártica, ok? Muito bem, turma. A longitude, nós temos o Cabo Nordostundingen, na Groenlândia. Que nome lindo, né? Vou repetir, Nordostundingen, na Groenlândia, que fica 11 graus leste. Professor, a Groenlândia nós sabemos, faz parte da Dinamarca, mas está aqui no continente americano. 11 graus leste, quer dizer, o nosso continente ele é tão gigantesco, né, que nós chegamos perto do Ártico, nós chegamos no Ártico, chegamos perto do continente Antártico, e também nós ultrapassamos o meridiano de Greenwich, chegando a 11 graus leste, né, que esse ponto que eu falei para vocês aí, com esse nome bem estranho, bem complicado de se pronunciar. Tá bom, turminha? De longitude, nós temos ainda, né, isso a leste. Agora, a oeste, nós temos o Cabo Príncipe de Gales, no Alasca, que fica a 168 graus e 5 minutos. Portanto, o continente americano é realmente gigantesco. Nós temos a América Central, daqui a pouquinho nós vamos falar nisso, nós temos a América do Norte, nós temos o que nós chamamos de Istmo, né, que é aquela parte continental ligando o México à América do Sul e, claro, a América do Sul. Ok, turminha? Nós vamos agora mostrar aí a página do livro para ficar melhor, para que vocês acompanhem com maior eficiência. Tá, galera? Vamos lá, portanto. Tá? E de já eu peço desculpas, porque de vez em quando a gente quer passar a página aqui com maior rapidez e nós não conseguimos, tá bom? Então vamos lá, localização geográfica eu já falei, tá bom? Falei dos pontos extremos e vamos aqui, portanto, na divisão geográfica. Como eu disse, né, se demorar um pouquinho para passar, vocês vão me desculpando, tá bom? Nós temos aqui a divisão geográfica, né, turma? Eu estou mostrando aqui com o mouse a América do Norte, a América Central, que ela é dividida, depois nós vamos estudar na parte continental e na parte insular, e a América do Sul, tá bom? E os aspectos históricos. Claro, a história é riquíssima, né, galera? O aspecto histórico é importantíssimo da América, né, do continente americano. E a gente pode começar a falar, por exemplo, né, das inovações lá no século XV,
Quais as inovações? Né? Inovações tecnológicas, o avanço da técnica que produziu, por exemplo, novos instrumentos, novos equipamentos, como, por exemplo, a bússola, o astrolábio, né? O sextante, e tudo isso aí muito ligado aí às navegações, né? E isso foi importante para que impulsionasse os europeus, né, em direção ao continente americano, né? E o primeiro a chegar aqui foi Cristóvão Colombo, em 1492. Cristóvão Colombo chegou lá onde hoje é as Bahamas, né? As Bahamas, e que ele na época chamou de San Salvador, tá? Mas e essa questão de intencional ou não, talvez não. O que ele queria, na realidade, era chegar, né, às Índias. Né? Ele queria mesmo era uma rota para o Oriente, especificamente a Índia. Né? Tá certo, turma? Bom, é tanto que ele nem achou que tinha descoberto, que ele tinha chegado a um novo continente. Tá certo? E depois, né, a América recebe esse nome em homenagem a Américo Vespúcio, navegador italiano. Olha só, navegador italiano. Saiu um pouquinho aí dessa dupla Portugal e Espanha e nós temos o continente americano em homenagem a esse grande navegador, Américo Vespúcio, que ele, na realidade, concretizou essa rota aí, tá bom, turma? Ele consolidou, ele fez diversas vezes, por isso o continente tem o seu nome, tá? E aí, como eu já disse, o continente gigantesco, né? E começa aí a preocupação de Portugal e Espanha, né? Pedro Álvares Cabral já tinha, chegou aqui mais tarde um pouco, mas antes disso, Portugal e Espanha começaram a ficar preocupados aí com os outros países, como a Holanda, como a França, como a Inglaterra, e assinaram o Tratado de Tordesilhas em 1494. Né, dividindo as terras do novo continente. Olha só, 1494, o Brasil não tinha sido descoberto. Né? O Cristóvão Colombo tinha chegado lá na América Central, mas eles já imaginavam, e aí criaram o famoso Tratado de Tordesilhas, assinaram, onde a Espanha ficava com a grande parte dessas terras descobertas. Né? E em 1750, nós temos aí a assinatura do Tratado de Madrid, né? Aquele instituto do direito que nós conhecemos como uti possidetis, né? A terra é de quem dela tem a posse. E nesse momento, 1750, os portugueses já tinham, digamos assim, ocupado grande parte, inclusive do Brasil, né? Inclusive do Brasil. O norte, né, a parte oeste do Brasil, os portugueses já tinham dominado, já tinham chegado, colonizado, portanto, ficou para Portugal essa parte do Brasil. Tá bom, turma? Ok. Né? Nós temos aí dois tipos de colonização. Essa nossa, né, da América Latina, nós chamamos de colônias de exploração, porque, na realidade, qual era o grande objetivo? Buscar recursos na colônia para abastecer a metrópole. Já lá no norte, na América do Norte, especificamente, olha, América do Norte que eu falo, retira o México, que é a América Latina, e a América anglo-saxônica, que é Estados Unidos e Canadá. Aí foi uma colonização diferente, que nós chamamos colônia ou colonização de povoamento, tá, turma? O objetivo aí, né, por quê? Porque esses europeus, eles foram expulsos lá da Europa, os camponeses que foram expulsos, e também foram perseguidos por conflitos religiosos, e eles procuraram aí os Estados Unidos, chegaram até os Estados Unidos e o Canadá, né, formando aí uma nova colônia de povoamento, ou seja, naquele momento ali não era buscar riquezas para a metrópole, né, para a França, para a Inglaterra, e sim, né, fazer dali o seu país de morada, né, o seu local de estabelecimento, onde eles queriam estabelecer, construir, né, e viver para sempre. Tá bom, turma? Então, essa diferença aí, tá? Importante, portanto, a gente falar na divisão física, América do Norte, que é quem?
Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos e México, a América Central, que são aqueles países menores ali da América Central, tanto faz do Istmo, que é a parte continental, quanto a insular, e a América do Sul. Quanto à chamada origem, divisão cultural, nós temos divisão em anglo-saxônica, que é quem? Estados Unidos e Canadá, e a América Latina. E eu quero fazer uma observação. Mesmo alguns países da América do Sul, né, algumas regiões da América do Sul, que foram colonizados por franceses e ingleses, né, não nesse caso da América do Sul e da América Central, não faz parte da América anglo-saxônica. Por quê? Porque esses países colonizados ali da América Central e da América do Sul, colonizados por ingleses e por franceses, eles serviam exatamente para suprir as necessidades da metrópole. Portanto, tudo é considerado de América Latina, né? Então, essa expressão América Latina ela é bem forte, porque ela deduz não só uma questão cultural, mas também uma questão econômica, ela deduz também uma questão de exploração que aconteceu aí no início da nossa colonização. Tá bom, galera? Muito bem. Então, nós vamos passando, né? Nós vamos passando, as aulas anteriores, elas saíram assim um pouco mais, digamos, mais extensas, mais longas, mas é assim mesmo, tá, turma? Porque nós estamos no terceiro ano e nós não temos como, a gente tem que correr contra o tempo, não tem como a gente andar na maciota aí, a gente tem que correr mesmo, tá bom? E as características naturais, eu vou começar, portanto, com geologia e relevo. Muito bem. Bom, claro, né? Aconteceram movimentações, e acontecem ainda, mas elas, principalmente num passado remoto e distante, aconteceram, né, movimentações geológicas, né, muito intensas que deram forma ao relevo de todo o planeta e da América, como nós estamos falando, tá bom? A formação do continente americano, em sua grande parte, é uma formação antiga, tá? Se ela é antiga, olha só, pessoal, lá do pré-cambriano, tá? Se ela é antiga, o que é que acontece? Nós temos grande parte da América que está assentada, né, sobre um terreno estável, né? Sobre um terreno que foi desgastado ao longo do tempo. Nós vamos já falar das exceções, que são os dobramentos modernos, que também faz parte e representa grande parte do território da América, tá? Tanto no norte, na América Central, quanto no sul. Tá bom, turma? Então, vamos lá. A formação antiga, nós podemos destacar aí, né? Lá do pré-cambriano, o escudo canadense, né? O escudo do Brasil e das Guianas, e os Montes Apalaches, né? Que fica na parte oriental, ou seja, na parte leste dos Estados Unidos, tá bom? E nós ainda temos, né, a movimentação. Olha só, turma, nós falamos aí do pré-cambriano, mas agora nós podemos falar de outra formação recente, que é justamente do terciário, né? Fragmentação. Nós tivemos a fragmentação do escudo sul-americano, tá? E aí nós tivemos uma movimentação muito intensa no terciário, que nós temos o quê? A América do Norte separa da América, né? O Atlântico se alarga, né? Isso, né? Se separa, se fragmenta, né? E nós temos o quê? A formação no terciário, vejam bem, no terciário, antes do homem aparecer aí, nós temos a formação das cadeias dos montes rochosos, das montanhas rochosas lá na América do Norte, a cordilheira da América Central e, claro, a cordilheira dos Andes na América do Sul. Tá bom, turminha? Então, nós temos aí uma mistura de terrenos estáveis antigos com terrenos mais recentes, precisamente do terciário, né, da era cenozoica, onde nós temos maior instabilidade, né? Aparecimento de vulcões, de terremotos, inclusive, né, fazendo aí essa parte aí da América, a parte mais a oeste das montanhas rochosas, das cordilheiras lá
da América Central, dos Andes, fazendo parte aí do famoso Círculo de Fogo do Pacífico, que é a área do globo terrestre onde tem mais possibilidades de acontecer tremor de terra, vulcões e assim por diante. Tá bom, turma? As 3 grandes unidades que eu posso destacar aqui. De relevo eu posso falar de planícies, né? As planícies são sedimentação recente do Quaternário, né? Se destaca aí a planície central dos Estados Unidos, do Canadá, do México, que é muito aproveitada, inclusive, para criação de gado e também para a agricultura, tá? Nós temos a planície amazônica, né, na América do Sul, e a planície platina no sul, já pegando ali alguns países do Cone Sul, né, como Argentina, Uruguai e Paraguai, por exemplo. Tá bom, turminha? Bom, nós temos ainda a planície do Pantanal e a planície da costa atlântica, tá? Então, essas planícies se destacam. Com relação aos planaltos, são mais antigos, né? Como eu falei, as planícies são sedimentação, né, do desgaste, né, dos planaltos que se depositam em partes mais rebaixadas da crosta terrestre. Os planaltos, nós temos os planaltos antigos, né, do Arqueano, né, do Proterozoico, né, ou seja, do Arqueozoico e do Proterozoico, muito, mas muito antigo. Portanto, esses planaltos têm uma estabilidade geológica muito maior, tá bom? Bom, formado de quê? De rochas magmáticas, né, lá na origem do planeta, lá na formação, nos primeiros bilhões, eu posso dizer assim, de anos, e também de rochas metamórficas. Portanto, nós temos aí formas mais estáveis, com menor possibilidade de ocorrer tremores de terras e também de ocorrer vulcões, tá bom? Atividades vulcânicas. Destaca-se o Planalto do Labrador, os Montes Apalaches, né? Destaca também o Estudo Canadense e destaca também a Patagônia aqui na América do Sul. Ok, turma? Os dobramentos modernos, né? Os dobramentos modernos, elas são grandes cadeias, eu já falei para vocês agora há pouco, ela se distribui do norte ao sul do continente americano, né? Nós temos aí, como eu já disse, as montanhas rochosas lá nos Estados Unidos, na parte oeste dos Estados Unidos, e nós temos aqui a Cordilheira dos Andes, tá bom? Faz parte, como eu disse, do Círculo de Fogo do Pacífico, áreas geológicas com maior instabilidade, com maior possibilidade de ocorrer vulcões e terremotos. Destaque ainda aí para a falha de San Andreas, lá em São Francisco, nos Estados Unidos, não é isso, turma? Ali tem placas tectônicas, né, transformantes, né, um movimento transformante que passam paralelo uma outra, criando aí essa falha de San Andreas, tá bom? Que é muito, muito importante a gente falar, porque, né, se especula que naquela região possa haver, a qualquer momento do tempo, né, pode ser hoje, pode ser amanhã, há 1000 anos, daqui a 10 mil anos ou até, mas vai haver um grande terremoto de proporções catastróficas, tá, turma? Mas não vamos nos preocupar com isso agora não, por favor, tá bom? Bom, das características naturais eu falei da geologia e do relevo, né? E estou passando aqui para frente, como eu disse a vocês, nós vamos um pouco devagar, porque aqui a página ela atravessa bem devagarzinho, tá bom? Nós vamos falar, portanto, da hidrografia, tá bom, turma? Deixa eu só voltar aqui, que eu acho que eu já passei demais, mas vamos voltar, Período terciário, quaternário. Só um segundo, por favor, galera. Então, as características naturais, eu já vou passando aqui. Eu cheguei até falar da geologia e do relevo. Portanto, nós vamos aqui. Nós temos um mapa aqui mostrando muito bem, turma. Eu queria que vocês prestassem atenção. Olha só. Olha aqui as montanhas rochosas onde eu estou passando o mouse, acompanhando aqui de norte ao sul da América do Norte. Depois a Cordilheira dos Andes aqui,
né, na parte oeste do continente sul-americano. Tá bom, turminha? Então, vamos aqui, continuando. Né, a hidrografia é riquíssima, né? Hidrografia é riquíssima, muito, mas muito rica mesmo. Olha só, o que nós temos aqui? Nós temos um mapa, eu estou mostrando para vocês aqui o mapa, né? Antes de entrar e de falar das singularidades da hidrografia do continente americano, olha aqui as principais bacias, né? Yukon, Mackenzie, Nelson, St. Lawrence, Mississippi, do Amazonas, do Prata, que eu vou detalhar mais para vocês aqui. Pois bem, turma, olha, o que é que nós temos de interessante para falar da hidrografia, tá? Nós temos, portanto, aí, a hidrografia a gente pode dividir do Atlântico, né? Do Atlântico, que são onde é formado os maiores rios que correm das cordilheiras para o Oceano Atlântico, onde nós vamos ter os rios mais extensos, onde nós vamos ter as principais bacias e onde nós vamos ter também os rios mais caudalosos, né? Mais caudalosos. E nós temos outra parte que é das cordilheiras, das montanhas rochosas, né? Dos Andes, né? Das montanhas lá da América Central, que correm para o Pacífico. Como elas já estão bem a oeste, né? Esses rios são curtos, são pequenos, tá bom? Então, essa divisão é importante para você saber que a hidrografia do leste dessas formações montanhosas, elas são mais importantes, tá bom? Nós temos bacias hidrográficas, nós temos formações lacustres, lagos, e nós temos aquíferos importantes, nós já falamos em outras aulas, né? Nós já falamos do Guarani, nós já falamos do Alter do Chão e outros por aí, mas hoje a aula não é para detalhar nenhum deles. Nós temos formações lacustres, nós temos aí os grandes lagos, que inclusive fica na fronteira com dos Estados Unidos com o Canadá, né? E drena, né? Alimenta um rio importantíssimo para a formação histórica, para a formação econômica dos Estados Unidos, que é o rio Mississippi. Tá bom, galerinha? Ótimo. Bom, mas nós podemos destacar ainda o Rio Bravo, né? Todo mundo já ouviu falar no Rio Bravo, na fronteira, uma fronteira natural entre os Estados Unidos e o México, né? Parte dessa fronteira entre Estados Unidos e México, nós temos o Rio Bravo, que é bravo mesmo. E nós temos notícias de muitas vidas que foram ceifadas, de muitas pessoas que morreram afogadas, inclusive brasileiros, tentando ultrapassar, né, esse rio para entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Tá bom, galera? Então, esse rio se destaca na América Central, né, como eu já disse, por ser muito pequena, por ter uma extensão geográfica pequena diante da imensidão da América do Sul, nós temos rios de pouca importância, porque eles são pequenos, tá bom? Porque eles são muito pequenos, né? Na América do Sul, tá? Nós temos aí 3 bacias gigantescas. Uma, inclusive, está faltando aqui no mapa, né? Que é a bacia do Orinoco, ali na porção da Venezuela, a bacia amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, gente, olha só. E ela banha aí diversos países da América, né? E nós temos ainda grande parte do Brasil banhada pela bacia amazônica. Nós temos a bacia do Prata, né? Como eu já disse, banhando ali todo o Cone Sul da América do Sul e que é considerada a segunda maior bacia hidrográfica do mundo. Mas já falamos isso em aulas anteriores, tá bom? Falando ainda de formações lacustres, nós temos aí o Lago Titicaca. Vocês já ouviram falar? Fica na fronteira do Peru com a Bolívia, tá, turminha? E é o considerado o lago de maior altitude no mundo, tá? Lago Titicaca. Pois bem, nós vamos falar, portanto, agora dos climas, né?
E como nós já tivemos aulas de climatologia, eu vou destacar certamente os climas aqui, mas eu quero ser mais breve, tá, turma? Eu quero ser mais rápido, tá bom? Para que a gente possa falar de outras coisas. Novamente, aqui está travando um pouco, mas chegamos aqui no clima. Claro, eu já disse, né? Nós temos um território extenso, né, do continente americano. Portanto, é óbvio que nós vamos ter uma variedade climática muito grande. Um destaque aí para as florestas equatoriais, para o clima tropical, né, para o clima polar, para o clima frio, tá? Semidesértico e assim por diante. Portanto, pela extensão, tanto latitudinal quanto longitudinal, nós vamos perceber que nós vamos ter uma variedade de climas. E eu quero começar aqui pelo clima tropical, né? O clima tropical típico é aquele que tem duas estações bem definidas, né, pessoal? Nós temos um período chuvoso e nós temos um período mais seco, tá? E esse clima tropical, como eu já disse, o típico que se divide aí em outros, mas a aula não é sobre isso, em outros, como por exemplo, tropical semiárido, como por exemplo, tropical de altitude, mas o certo é que o clima tropical tem duas estações bem definidas, uma que chove mais e outra que tem pouca chuva ou quase nenhuma chuva, portanto seco, tá bom? Nós temos aqui o climograma, já expliquei para vocês sobre o climograma. Em uma coluna eu estou mostrando aqui, nós temos em milímetros a quantidade de chuvas, na outra coluna nós temos a temperatura e nós vamos ter no meio aqui nessa linha vermelha a linha da temperatura. Vocês observem que o clima tropical ele vai ser um pouco, ele vai diminuir as suas temperaturas um pouco mesmo, né? Lá nos meses do inverno, já terminando ali o outono, né? E vocês conseguem perceber isso aqui em Balsas, por exemplo. Mês de julho, principalmente à noite e pela manhã, as temperaturas estão bem mais amenas, julho, agosto, por aí. Tá bom, turma? Passando, né? Complementando, seguindo, o clima equatorial. Opa, professor, né? Nós temos aqui um climograma de Manaus. Qual é a grande característica, pessoal, do clima equatorial? Quente e chuvoso. Pronto. Chove muito o ano inteiro. E as temperaturas permanecem altas todos os meses do ano. Tá bom, turma? Nós temos o clima subtropical. E aí temos um climograma aqui de Curitiba, né? Qual é a característica do clima subtropical? Chove muito todo ano, mas nem de longe chega próximo do clima equatorial, tá, pessoal? Você vai dizer, professor, mas aí o climograma está mostrando assim basicamente a mesma coisa. Não, não e não, tá? Nós temos aqui, tá, pessoal, na coluna, por exemplo, aqui de chuvas em milímetros, olha a quantidade de chuvas. Aqui, por exemplo, né, na cidade que está demonstrando aqui o climograma, de Manaus, nós temos chuvas que passam, por exemplo, no mês de março, de 300 milímetros, enquanto que aqui em Curitiba, nenhum mês do ano vai chegar nem próximo disso, tá? Nem próximo disso. Então, chove bastante, mas eu diria para vocês que é aproximadamente aí uns 60% a 70% apenas do que chove lá no clima equatorial. Outra característica, além de chover bastante, é que, olha só, as temperaturas no inverno caem bastante. No inverno caem bastante, tá? As temperaturas chegam ali próxima, né, de 10 graus, ou até às vezes abaixo de 10 graus. Em alguns locais chegam a 0 ou até menos disso, tá bom? Estou falando especificamente aqui do Brasil, né? Clima subtropical, ao sul do Trópico de Capricórnio, tá? Nós temos aqui o clima desértico. Opa, meu Deus, clima desértico já está dizendo. Qual é a principal característica do clima desértico? Escassez, pouca chuva. E quando chove, ela é mal distribuída. Então,
Santiago, no Chile, quase não chove, tá, pessoal? É por isso que lá no Chile, lá em Santiago, nós temos grandes problemas para dispersar a poluição, né? Porque fica lá retida, próximo à cidade de Santiago, e torna difícil a respiração, trazendo aí problemas de toda ordem, né? Doenças ligadas aí ao nosso sistema respiratório, tá bom? Qual é a característica também? Né? As temperaturas elas caem um pouco mais, principalmente no inverno, tá? Perdão, no verão, aqui no hemisfério sul, ok? Clima temperado, opa, já falamos, aqui inclusive mostra a cidade de Rosário, na Argentina. Clima temperado é abundante também em chuvas, tá bom? Tá, pessoal? Mas qual é a outra característica do clima temperado? 4 estações bem definidas, né? Todo mundo já ouviu isso, todo mundo sabe disso, né? E o que vai acontecer, né, turma? As temperaturas caem, né? Caem bastante no inverno, tá? Caem bastante, esfria muito mesmo, tá bom? Tá bom, turminha? Então vamos lá. Seguindo, nós temos o clima mediterrâneo. Professor, clima mediterrâneo na América? Opa! Sim, pessoal. O clima mediterrâneo não é só onde está ali o mar Mediterrâneo, não. Nós temos outros climas em outros locais, em outros continentes, né? Mediterrâneo. Qual é a característica? Né? É uma pequena faixa que acontece lá na América do Norte, né? Pelo inverno chuvoso e verão seco. Opa, professor, você agora falou, o verão é seco. Pessoal, cuidado. Aqui nós temos o climograma de Los Angeles. Los Angeles não está no hemisfério sul, Los Angeles está no hemisfério norte. Portanto, né, quando aqui é inverno, lá é verão. E olha só o que acontece com a temperatura. Ela se eleva, né? Ela cresce, ela aumenta as temperaturas lá no verão do hemisfério norte, tá bom? Cuidado com isso. Hemisfério norte, hemisfério sul, nós vamos ter a inversão das estações do ano. Clima semiárido, e aí nós temos a cidade de Juazeiro, na Bahia, né? Juazeiro, exatamente, tá? Fronteira ali com Petrolina, mas nós temos Juazeiro também no Ceará. Nesse caso, qual é a característica do clima semiárido? Chove um pouco mais do que o desértico, mas também não chove o suficiente. E, além disso, também é mal distribuído. Tá? Outra característica, altas temperaturas, que cai um pouquinho, né? Cai um pouquinho ali no inverno. Tá bom? Clima frio de montanha, nós já estamos falando de quê, pessoal? Nós já estamos falando aí de um clima característico de altas altitudes, né? E a presença da atmosfera, nas camadas atmosféricas são menores, porque estamos mais alto, e, portanto, nós vamos ter temperaturas baixas. Olha aí, Quito, no Equador, né? E nós temos o clima frio e polar. Já está dizendo, né? Frio e polar, temperaturas que muitas das vezes precipitações são mínimas possíveis nessa região, né? Do Ártico e do Antártico, mas nesse caso aqui nós estamos falando da Groenlândia, nós estamos falando do norte, do hemisfério norte, as temperaturas caem bastante, chegando aí a dezenas de graus abaixo de zero. Tá bom, turma? Espero que vocês estejam acompanhando aí no livro. Eu acho que está muito interessante. Eu acho que vocês têm plena capacidade de aprender acompanhando aí com muito critério e com muito carinho, tá? A vegetação, assim como o clima, né? A extensão latitudinal, longitudinal do continente americano vai trazer aí o quê? Vai trazer aí diferentes paisagens, né? Nós vamos destacar aí na parte mais fria, né? Uma vegetação caducifólia, né? Que perde
as folhas durante um período, durante uma estação. Nós temos as coníferas, né? As coníferas, que elas têm a forma de cone justamente para, digamos assim, para a neve que cair logo também no chão, ou seja, não ficar depositada em suas folhas, em seus galhos que poderiam vir a quebrar. Portanto, elas adquirem essa forma de cone para facilitar aí, né, o escoamento do gelo durante as nevascas, tá bom? E também nós não temos uma vegetação densa lá nas coníferas, elas são mais espaçadas, né? Portanto, também nós não temos uma grande biodiversidade. Já aqui nos climas equatoriais, na parte equatorial, perto da linha do Equador, né, nos trópicos, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, né, nós temos uma vegetação densa, né? Destaque para a floresta amazônica, Mata Atlântica, que já está bastante devastada, mas tem uma grande biodiversidade, ela é densa, ela é heterogênea, porque tem diversas espécies, né? E essas espécies precisam ter a luz do sol e por isso elas crescem bastante, né? Então, é isso. Lembrando que esses solos equatoriais, tropicais, né, geralmente, principalmente equatorial, lá na parte norte do Brasil, eles são solos fracos, que eles dependem da biomassa da floresta, né? Depende das folhas, dos galhos, dos troncos, né, que vão se incorporando, formando humus, formando a matéria orgânica. Portanto, quando se tira a cobertura vegetal, nós vamos ter um solo empobrecido, tá? Era isso que eu queria falar sobre vegetação da América. E agora nós vamos falar dos aspectos populacionais. Importantíssimo, tá, turma? Nós temos quase 1 bilhão de habitantes, né, na América. E essa população, né, ela é distribuída irregularmente, tá certo? Por exemplo, nós vamos ter regiões que não vai ter basicamente habitantes, né? O Alasca, o norte do Canadá, que é uma região, são regiões muito frias, o deserto do Atacama, que não chove, é o deserto mais seco do mundo, tá? Embora as temperaturas sejam baixas, mas esse deserto é considerado o deserto mais seco do mundo. Passou, só para você ter uma ideia, durante 100 anos sem uma única chuva, tá bom? Outra que nós podemos falar, a Amazônia. Na Amazônia, pela sua grande floresta, ela também dificulta a sua ocupação, tá? Embora nós sabemos que ela está sendo ocupada aí principalmente pelos grandes projetos agrícolas, criação de gado, plantações e assim por diante, tá bom? Quanto à composição étnica, né? Nós estamos falando aqui de etnia, de raças. Nós sabemos que nós temos grupos importantes que já habitavam, né, a América. Todo mundo sabe disso. Os índios aqui na América do Sul, né? A população maia, os astecas, os incas, né? Pessoal, essa é ainda uma parte importante da nossa tão falada miscigenação étnica, tá certo? Depois se incorporou quem? Né? Os africanos que vieram como escravos, tá? Pessoal, eles não vieram por opção, certamente, eles foram, né, comprados, eles foram buscados lá na África e formaram e formam hoje uma parte quantitativa também importante da nossa população. Além dos costumes, né, dessa exuberância, né, além da grande diversidade cultural trazida pelos africanos, que compõem hoje essa riquíssima parte, né, cultural da América, especialmente aí o Brasil, né? Vamos falar bem aí do nosso país, que enriqueceu bastante com a cultura indígena, que enriqueceu bastante com a cultura portuguesa, que enriqueceu bastante também com a cultura africana, dos negros que aqui chegaram, e formando aí esse caldeirão riquíssimo em cultura. Tá, turma? Então, vamos para frente, tá? Lembrando que essa parte populacional, né, nós temos um aspecto que é a migração de outras partes da América querendo chegar aos Estados Unidos, especialmente, mas também ao Canadá.
Por quê? Porque esses países se destacam, né, na parte econômica, têm uma melhor qualidade de vida, portanto, nós temos aí uma busca dos outros povos da América, em grande parte aí querendo ir para os Estados Unidos, e nós já falamos em outras aulas aí sobre todas essas consequências, gente que não consegue chegar, gente que é humilhado, gente que é maltratado, gente que morre, tá? Mas, mesmo assim, esse sonho de buscar os Estados Unidos e o Canadá persiste em muitos dos nossos, principalmente muitos dos nossos jovens. Ok, galera? Vamos para frente? Tá, turminha? Espero que vocês estejam acompanhando. E eu quero, né, já falar aqui dos aspectos econômicos, tá bom? Nós temos aí a rota do tráfico de escravos, nós temos aí os povos pré-colombianos, nos Estados Unidos predomina a população branca, não hispânica, né? Mas cada vez uma miscigenação maior, nós temos 17% de hispânicos, de latinos, que chegaram, né, como eu disse agora há pouco, nessas migrações, buscando uma melhor qualidade de vida, principalmente ali, né, pessoal, da América Central, mas especialmente do México, né, que está na fronteira. Hoje está mais rígido, está mais fiscalizado e é muito mais difícil se chegar aos Estados Unidos e ao Canadá, né, hoje, atualmente. Tá legal? Vamos continuar, portanto, falando aqui dos aspectos econômicos, E aí eu já falei, né? Se destaca quem? A América anglo-saxônica, o Canadá, os Estados Unidos, que daqui a pouco eu falo sobre a sua indústria, né? A maior, principalmente dos Estados Unidos, a maior do mundo, um grande parque industrial diversificado, moderno, tá? Pois bem, se destaca, portanto, Estados Unidos e Canadá. Na América Latina, se destaca o que na América Latina? O subdesenvolvimento. Embora a gente tenha melhorado nos últimos anos, nas últimas décadas, mas ainda persiste a pobreza, o subdesenvolvimento, a dependência comercial, né? A dependência financeira, né? Lembrando que a América Latina ela era países essencialmente agrícolas. Só depois de 1940, finalizando, principalmente depois de 1950, esses países começaram a se urbanizar rapidamente, desorganizado, trazendo uma série de consequências. E essa urbanização ela acontece primeiro, né? Não vou colocar em ordem, mas ela acontece muito pela mecanização agrícola, os campos se modernizando e também as áreas urbanas se industrializando. Então, as pessoas buscaram essas áreas aí na América Latina, tá? Mas ainda tem muita importância o setor primário, ainda tem muita gente morando na zona rural. E esse setor primário, tá? Ele se destaca ainda na América Latina, no México, no Brasil, na Argentina, né? A cultura da exportação, né? Ou seja, a agropecuária para exportação, baseada em grandes latifúndios, tá bom? Bom, nos Estados Unidos, além de ser mais desenvolvido juntamente com o Canadá, eles ainda têm o quê? Medidas protecionistas, tá, pessoal? Barreiras alfandegárias, dificultando a entrada de produtos da América Latina em geral, tá? Então, os Estados Unidos e o Canadá utilizam, além de tudo, além de ser mais rico, além de produzirem mais, eles ainda adotam essas práticas de protecionismo, dificultando a entrada de produtos de todo mundo, mas aqui nós estamos falando especialmente aqui da América Latina, ok? Bom, claro que isso vai diminuir a competitividade, tá? Mas outra coisa importante também para se falar aí dos aspectos econômicos é o petróleo, tá, pessoal? Que tem a Venezuela, que tem grandes reservas, o Brasil que tem grandes reservas, especialmente depois da descoberta do pré-sal, mas nós temos também os Estados Unidos que tem grandes reservas e também é grande produtor. Aliás, os Estados Unidos é bom que se diga que é o maior produtor mundial de petróleo, embora suas reservas nem cheguem perto, por exemplo, das reservas encontradas lá no Oriente Médio, tá? Muito bem, ainda sobre os aspectos
econômicos, nós vamos falar da industrialização na América anglo-saxônica. E aí nós já estamos caminhando aqui para o final, tá bom, turma? Bom, nós temos os Estados Unidos como a maior potência econômica e industrial do mundo, essa disputa aí com a China, mas ainda os Estados Unidos consegue ser a maior potência. Disponibilidade de recursos minerais, do carvão, saída para 2 oceanos, para o Atlântico, para o Pacífico, né? O Porto de Nova York. Nós temos aí uma série de fatores que ajudaram os Estados Unidos, mas também o Canadá, a se tornar potências industriais, potências econômicas, além, claro, da forma da ocupação, colônia de povoamento e não de exploração, como foi aqui na América Latina, em toda a América Latina, claro, Brasil também. Não? Pois bem, nós temos também diversos ramos e localidades. A indústria dos Estados Unidos, ela se espalha, ela produz basicamente de tudo, né? A indústria automobilística, farmacêutica, de alimentos, de informática, né? Quem é que nunca ouviu falar das grandes empresas de informática? A Apple, Microsoft, Google, tudo está lá no Vale do Silício, tá, pessoal? Próximo a São Francisco. Tá legal, galera? Né? Se destaca aí pelas altas tecnologias. É tanta tecnologia, é tão importante essas empresas que ela tem uma bolsa de valor particular, a famosa Bolsa de Valores Nasdaq. Ok? Turminha? E agora nós temos também que falar em um aspecto importante, que é o modo de vida americano, né? Ou seja, do consumismo, certo? E aí esse consumismo exagerado, esse consumismo descontrolado vai afetar os recursos naturais e, claro, vai trazer graves consequências para onde? Para o meio ambiente, né? Cada vez mais as indústrias têm que produzir mais e também lançam mais gases poluentes na atmosfera. Ora, turma, então é um fator importante se comentar aí sobre a degradação ambiental, sobre os problemas ambientais nos Estados Unidos. E, para encerrar, nós vamos falar sobre a industrialização na América Latina. Claro, né, turma? Muito diferente da América anglo-saxônica. Primeiro, ela ocorre bem mais tarde. Ela é bem menos diversificada, né? Bem menos diversificada. Não se produz de tudo, né? E os países da América Latina, principalmente os maiores, como México, Estados Unidos, México, Brasil e Argentina, eles adotaram um modelo chamado de substituição de importações. Durante a história, alguns países, né, o mundo atravessa algumas crises e esses países resolveram produzir aqui o que antes era comprado lá fora, principalmente durante aí a Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, que tiveram dificuldade de comprar e resolveram produzir aqui, né? Produzir aqui. Por isso esse modelo substituição de importações. Gravem aí, tá, galera? Para encerrar, como eu disse, ela foi recente, ela foi tardia, né? Substituição de importações, basicamente aí nesses 3 países, México, Argentina e Brasil, né? Nós podemos destacar também aí a guerra fiscal que esses países fazem para atrair, né? Ou não só guerra fiscal, mas o que os países da América Latina fazem para trazer, para atrair, né? Isenção de impostos, doação de terrenos, né? Afrouxamento aí das leis ambientais e trabalhistas para poder atrair um pouco essas indústrias, especialmente a dos Estados Unidos, que nós chamamos de transnacionais. Aliás, as indústrias dos Estados Unidos chegam, né, não só na América Latina, mas em todo o globo, todo o planeta. Além, turma, eu quero aqui acrescentar, e é importante dizer, a América Latina passa também por um processo de desindustrialização. Aliás, isso é um processo no mundo, mas especialmente na América Latina. Desindustrialização significa dizer, cuidado para não confundir com desconcentração industrial. A desconcentração industrial está falando das empresas que se espalham pelo território brasileiro. A desindustrialização, no caso da América Latina, é a perda de importância, ou seja,
a indústria se torna cada vez uma porcentagem menor do PIB. A indústria se torna cada vez menor na produção de riquezas na América Latina. Esse processo nós chamamos de desindustrialização. E, claro, com a desindustrialização vem o desemprego. E, para piorar a situação, né, nós temos ainda essa pandemia do coronavírus, que faz com que milhões de latinos, de brasileiros, percam o emprego. Turma, sucesso, estudem, acompanhem, aprendam. Tá? Vocês são vencedores, eu posso afirmar isso. Um abraço.